início desta transmissão ao vivo, nesta sexta-feira, 6 de agosto de 2021. E eu me lembro que há alguns dias, quando o pastor André me fez o convite para participar desta transmissão, creio que 2 ou 3 dias depois eu lhe passei o tema Famílias entregues a Moloque, e logo a seguir ele me respondeu: eita! E de fato o tema é polêmico, o tema é provocante, o tema é confrontador, e eu diria que ultimamente Deus tem insistido comigo, sem essa pretensão de querer estar ouvindo sempre a voz de Deus nos termos que muitos às vezes entendem, mas aquela voz que ecoa no coração, que ecoa na mente, que a gente percebe de forma insistente que Deus está nos conduzindo, e esse é o caso. Ultimamente eu tenho tratado muito deste tema de forma repetida, reiterada, renovada, e hoje especificamente dando esse título: Famílias entregues a Moloque. E antes de ler a passagem bíblica, eu gostaria de fazer aqui algumas preliminares. Quando falamos de Moloque, nos lembramos de um dos deuses das civilizações antigas, era um dos deuses amonitas, e como era comum aos deuses pagãos, os cultos eram prestados através dos chamados cultos prostitutos, cultos com a prática de orgias sexuais, cultos onde também as crianças eram oferecidas. Esse ídolo ele tinha uma espécie de uma caverna dentro de si, com fogo ardente, e ali essas crianças eram lançadas como sacrifício, como uma forma de adoração por essas famílias que cultuavam Moloque. E quando lemos o Antigo Testamento, sobretudo, percebemos que Deus foi muito incisivo, muito assertivo no sentido de condenar esse culto entre o povo de Israel. Se encontra, por exemplo, em Levítico, quando Deus, de forma muito direta, através de Moisés, fala contra Moloque, contra o culto prestado a Moloque. Mas, ainda assim, quando olhamos para a história do povo de Israel, eventualmente o povo se envolve com essas práticas pagãs. Inclusive, o próprio rei Salomão chegou a construir altares a Moloque, e, posteriormente, esses altares foram destruídos pelo rei Josias. Ou seja, havia, ao longo da história do povo de Israel, uma miscigenação entre o culto prestado a Deus e o culto prestado a esses deuses, certamente por influência desses povos que limitavam com as fronteiras de Israel, e também pela própria atitude de Salomão, no sentido de tentar manter a paz mediante alianças com outros povos, e essas alianças muitas vezes envolviam alianças religiosas. Mas Deus, de maneira muito clara, de maneira muito assertiva, sempre condenou o culto a Moloque. Sempre condenou esse tipo de prática. Nos dias de hoje, geralmente, se toma a figura de Moloque para falar contra o aborto
E, de maneira nenhuma, eu quero tirar o mérito dessa analogia, porque mulheres que praticam o aborto, elas estão, em certo sentido, também praticando esse culto. Mas o aborto, eu diria que é meramente a ponta do iceberg. Geralmente, o aborto é um fruto indesejável, não porque ele seja em si mesmo indesejável, mas porque, às vezes, é de crianças geradas em situações muitas vezes indesejadas, ou seja, a primazia do casal é meramente o prazer, é meramente o hedonismo, muito parecido com os cultos prestados a esses ídolos, a esses deuses pagãos, ou seja, o prazer pelo prazer, sem olhar, sem levar em conta que esse prazer vai ter consequências no filho que poderá nascer desse tipo de relação sexual. Então, quando eu ponho o tema com essa amplitude, famílias entregues a Moloque, tem a ver não só com a questão do aborto, mas tem a ver com a própria atitude familiar que se entrega a um tipo de família que não é a família constituída segundo os padrões de Deus, segundo os padrões escriturísticos, como Deus estabeleceu no princípio, aquilo que há poucos dias o reverendo Jorge Linhares mencionou: menino é menino, menina é menina. É dessa forma que Deus constituiu o ser humano, e a raça humana se constitui, cresce, amplia mediante a relação entre homem e mulher. São os padrões bíblicos para a família. Marido, mulher e filhos, que são aqueles personagens da família com relacionamento consanguíneo direto, e, digamos, aqueles parentes adjuntos, que são avós, tios, primos e primas, etc., que também se constituem a família mais ampla. E aí você pergunta, provavelmente, e daí? E daí que eu quero hoje exemplificar Moloque como o culto que se presta ao Estado. Essa é a minha intenção. E ao fazer essa analogia entre Moloque e o Estado, eu quero tomar aqui uma passagem bíblica. Deuteronômio, capítulo 6, a partir do verso 4 até o verso de número 9. Diz assim: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. É provável que alguém pergunte que relação há essa passagem com esse conceito, com essa analogia entre Moloque e o Estado, entre o culto que eu preconizo como um culto que muitas famílias prestam ao Estado. E é a partir desse texto que eu quero fazer aqui algumas análises e destacar aqui alguns pontos. Primeiro,
fomos acostumados, na própria igreja, fomos acostumados a transferir a responsabilidade dos pais, em primeiro lugar, para as igrejas. E eu não quero aqui tirar o mérito da igreja, o papel da igreja, o que ela pode fazer em favor dos nossos filhos, uma excelente educação cristã, uma estrutura bem montada, com mobiliário adequado, com professores preparados para todas as faixas etárias, começando desde o berçário até a faixa dos adultos. Eu não tiro o mérito da igreja, eu não tiro a responsabilidade da igreja, e quando olhamos para o povo de Israel, sobretudo na travessia do deserto, nos 40 anos em que o povo atravessou o deserto, percebemos que logo no início, durante 1 ano e 3 meses aproximadamente, o povo ficou no Monte Sinai, enquanto Deus transmitia a Moisés as normas religiosas, as normas morais, as normas civis, as normas sociais, as normas criminais, e, ao mesmo tempo, enquanto se construía o tabernáculo, que seria parte da vida religiosa do povo, em que o povo ali iria apresentar os seus sacrifícios como prescritos por Deus a Moisés. Então, eu não tiro o mérito da igreja hoje, como não tiro o mérito do tabernáculo na travessia do deserto. Ele tinha o seu papel. Logo depois em que o povo entrou na Terra Prometida, e convém que se diga que o povo que saiu do Egito morreu no deserto, só os que nasceram no deserto, juntamente com Josué e Calebe, mais os ossos de José, foram esses que entraram na Terra Prometida. Lá, na Terra Prometida, a tenda da congregação foi instalada em Siló, de modo que todos acorriam a Siló. Aquela experiência, por exemplo, de Eucana, de Ana e, posteriormente, do próprio Samuel, ela se dá em Siló. Então, o povo acorria a Siló para cumprir as prescrições religiosas dadas ao povo de Israel. Então, eu não tiro o mérito do tabernáculo no Antigo Testamento, do próprio templo construído por Salomão posteriormente, e que se tornou algo sagrado para os judeus, a ponto de Estevão, ao questionar a sacralização do templo, trazer sobre si a ira dos religiosos da época, e por isso ele foi apedrejado. Mas volto ao ponto, eu não questiono, e nem questiono o papel da igreja. Mas deixe-me dizer aqui algumas coisas. Primeiro, a igreja geralmente fica com as nossas crianças por 2 horas durante a semana. Não mais do que isso. Geralmente na escola bíblica dominical. E, em muitos casos, as crianças vão sozinhas porque os pais não as acompanham. Ou seja, os pais transferem em plenitude a responsabilidade para a igreja. Até aí, eu até flexibilizaria, não de maneira plena, 100%, mas flexibilizaria em função de estarmos falando da igreja, e onde se presume que se esteja pregando a palavra, onde se presume que se esteja ensinando a palavra, onde se presume que se esteja ensinando a ortodoxia bíblica, inclusive para aquelas crianças que estão começando a dar os seus primeiros passos na fé. Mas o ponto que eu chamo a atenção aqui, na passagem em que eu li, é que essa tarefa, embora houvesse o tabernáculo, embora posteriormente o tabernáculo fosse instalado em Siló, a
tenda, da congregação. Embora posteriormente o templo fosse construído em Jerusalém, a responsabilidade de formar os filhos foi dada aos pais. Não foi dada aos responsáveis pelos ritos, tanto no tabernáculo quanto no templo, ou, digamos, a tribo de Levi, aos sacerdotes. A responsabilidade foi dada aos pais. Os pais são os verdadeiros sacerdotes do lar. É isso que transparece aqui. Mas se ficasse, como eu disse, só na questão limitada à igreja, o problema seria menor. O problema é maior hoje porque os pais estão transferindo essa responsabilidade para o Estado. É o Estado que tem a responsabilidade de formar os filhos. E os pais lavam as mãos, os pais se desobrigam de sua tarefa, os pais se desobrigam da responsabilidade que Deus lhes deu, porque os filhos são herança do Senhor. O que é que você entende por herança? O que é que você faz com a sua herança? Você cuida da sua herança? Você dilapida a sua herança? Você gasta a sua herança? Você desvaloriza a sua herança? O que é que você faz com ela? Os filhos são a herança do Senhor, mas quando nós entregamos essa herança para ser cuidada pelo Estado, nós estamos dilapidando essa herança, porque o Estado, no máximo, pode passar conhecimento, mas não formar o caráter, não formar a ética cristã, não formar a visão de mundo correta, porque isso não é tarefa do Estado e levando-se em conta ainda que hoje o Estado está aparelhado, não é só no Brasil, isso é um programa orquestrado praticamente no mundo todo, não é só no Brasil, o Estado está orquestrado para introduzir princípios que reneguem todos os princípios bíblicos acerca da família. Quando você lê, por exemplo, o Manifesto Comunista, você vai perceber que os princípios do Manifesto Comunista se repetem na maioria dos manifestos dos partidos de esquerda, que são a destruição da família, a destruição do casamento, a interferência do Estado como aquele que tem a posse dos filhos e o poder sobre os filhos para determinar o que deve ser ensinado aos filhos. E eu poderia aqui citar uma série de outras coisas que estão linkadas a essa idealização de Estado que tira da família a responsabilidade, que tira da igreja até a responsabilidade, e muitos de nós estamos aceitando isso de forma muito tranquila, muito passiva, sem levantar a nossa voz. E aí eu volto ao ponto. São famílias entregues a Moloque. São famílias que estão adorando a Moloque e deixando que Moloque determine o tipo de vida que essas crianças devem ter, mais em função do hedonismo dessas famílias, da busca pelo prazer, da busca pela felicidade, entre aspas. Então, não querem ter compromissos em formar os filhos, por isso entregam nas mãos de Moloque. Certamente algumas pessoas poderão perguntar, pastor Jeremias, mas o espírito do tempo hoje é outro. Nós vivemos numa situação distinta e, em certo sentido, eu concordo,
naquela época e até ao período que antecedeu a industrialização, isso já bem mais recente no âmbito histórico, as famílias não saíam para trabalhar fora. Elas trabalhavam em casa, trabalhos artesanais, não havia indústria, digamos assim, e esse trabalho familiar era feito pelos pais, pelos filhos, e a educação, até mesmo aquela educação, digamos, em termos de formação secular, do conhecimento secular, entre aspas, era dada em casa. Os pais davam essa educação em casa. Mas aí veio o período industrial, os pais saíram para trabalhar fora. Logo depois também as mães começaram a lutar pelos mesmos direitos de trabalhar fora. E com quem ficou a responsabilidade de educar os filhos? Logo vieram as escolas públicas, logo vieram as escolas particulares, e, para não ficar tecendo detalhes em termos históricos, há 20, 30 anos, começaram a surgir as primeiras creches. Números aproximados, 20, 30 anos. As primeiras creches. E qual era o papel dessas creches? Locais em que os pais deixavam os filhos na mão de professores, professores não crentes, professores sem nenhum compromisso com a fé, enquanto trabalhavam. Então, as crianças passavam o dia todo, desde a manhã cedo até a tarde, como ainda passam, e só voltavam para casa à noite quando os pais passavam ou passam por lá para pegar os seus filhos e, eventualmente, algumas horas ali juntos, pais e filhos, e logo os filhos vão dormir, os pais vão dormir porque tem um outro dia extremamente cansativo. É o espírito do tempo, da época. Mas nós não podemos deixar que o espírito do tempo nos sufoque e tire da nossa visão o nosso foco, o nosso objetivo. Porque, como disse Paulo, nós não temos aqui casa permanente. A nossa morada aqui não é permanente. Nós temos de preparar os filhos para o mundo, mas também temos de preparar os filhos para a vida eterna. E essa tarefa é nossa. Essa responsabilidade é nossa. E aí deixe-me reportar de novo ao povo de Israel. Eu acredito que não teve povo mais sofrido na história do que o povo de Israel. O povo de Israel experimentou muito pouco tempo como uma nação independente, autônoma, aquilo que chamamos de autodeterminação dos povos. Um período em que foi o auge na vida do povo de Israel foi durante o governo de Salomão, inclusive, em relação aos territórios ocupados, mas logo depois vieram os cativeiros, veio o exílio assírio para as 10 tribos, veio o exílio babilônico para as 2 tribos, as tribos do sul. 70 anos depois, as tribos do sul retornam ao seu território, mas doravante sempre debaixo de do domínio de um dos impérios subsequenciais, Babilônia, Medo-Persa, grego e, por fim, o Império Romano. Logo veio, na época posterior à morte de Cristo, nos primeiros anos da igreja, logo veio a diáspora, quando Jerusalém finalmente foi rendida pelo Marechal Tito e o povo judeu espalhou-se pelo mundo na famosa diáspora. E só em 1948 Israel
assume novamente a forma de nação até os dias de hoje, com todas as implicações que nós conhecemos em termos históricos e dos conflitos que permanecem ali no Oriente Médio. Mas o meu ponto ao fazer essa digressão toda é para dizer duas coisas. Como é que esse povo subsistiu? Vou repetir a pergunta. Como é que esse povo subsistiu? Qual foi a razão da subsistência desse povo? E a resposta pode se resumir em duas direções, ambas verdadeiras. A primeira, a soberania de Deus. Deus é soberano, Deus fez uma aliança com Abraão e Deus é fiel às alianças que ele faz. Então, apesar da rebeldia do povo, muitas vezes, inclusive ao curvar-se a deuses estranhos, inclusive ao adorar deuses estranhos, o próprio Moloque, que foi introduzido na vida religiosa, altares foram construídos por Salomão. Apesar da infidelidade do povo, Deus permaneceu fiel à sua aliança e preservou o povo de Israel. Então, essa é a primeira resposta. A segunda resposta que eu dou é que o povo, apesar da sua rebeldia, levava a sério a recomendação de Moisés aonde quer que estivesse. Quando as duas tribos foram levadas, o Reino do Sul, para a Babilônia, lá eles não podiam realizar os sacrifícios, porque os sacrifícios eram exclusivos para serem realizados no templo. É tanto que hoje não se realizam sacrifícios entre os judeus, porque os sacrifícios são restritos ao templo. Mas é na Babilônia que aparecem as primeiras sinagogas. E é através das sinagogas que o ensino dos princípios que Deus estabeleceu para o povo de Israel é preservado. E isso se preserva ao longo de milhares de anos e ainda hoje, apesar dos chamados judeus seculares, apesar dos chamados judeus socialistas, apesar dos chamados judeus que não creem em Deus, mas há lá os judeus ortodoxos que mantêm firmemente esse ensino que é a razão, além da soberania de Deus, da subsistência e da preservação do povo de Israel ao longo do tempo. E aí, isso é baseado exatamente aqui, em Deuteronômio. Deuteronômio é o 5º livro do Pentateuco. O Pentateuco, se nós pudéssemos definir de maneira correta, ele não são 5 livros separados, mas eles são um compêndio de 5 livros que contam uma história sequencial, que é a história do mundo, posteriormente a história da constituição do povo de Israel e, posteriormente, a entrada desse povo na Terra Prometida e os padrões exclusivos que Deus deu para o povo de Israel. Então, é um compêndio dividido em 5 volumes, e Deuteronômio é o 5º livro e, de maneira usual, se costuma dizer que é a repetição das leis. Moisés está prestes a morrer. A geração que vai entrar na Terra Prometida não é a geração que saiu do Egito, mas é a geração que nasceu no deserto. Então, praticamente aqui em Deuteronômio, Moisés esmiuça cada um dos 10 mandamentos. Quando você fizer um estudo do Pentateuco e chegar em Deuteronômio, procure fazer essa análise e perceber que Moisés esmiuça cada um dos pontos dos chamados 10 mandamentos. E ele faz isso por quê? Porque o povo vai entrar na terra. E esses princípios precisam ficar
vivos, latentes, no coração, na mente, na alma, na vida, porque isso seria a causa da preservação do povo ao longo da história. E aí algumas coisas que aqui aparecem. Primeiro, a exclusividade de Deus. No capítulo 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ou seja, ele não divide a sua glória com outrem. Mas no mundo moderno, no mundo contemporâneo, nós estamos sendo influenciados de tal maneira, e os nossos filhos influenciados de tal maneira, que há uma certa pluralidade sendo inserida de maneira até subrepetícia, sem que percebamos. Esses dias eu li, por exemplo, uma oração de uma jovem cristã, assembleiana, ou seja, da nossa família denominacional, e ela tinha perdido um cão que era o amor da sua vida, entre aspas. E ela fez uma oração, e a oração foi dirigida à Mãe Natureza. E nessa oração, ela menciona até a expressão que o seu cão se desencarnou. Estou falando de uma jovem assembleiana, e isso está em um dos perfis do Facebook, não me peçam para identificar, usando esse tipo de linguagem, como se isso fosse normal. E isso adentra em nosso meio, porque nós não estamos acompanhando o que os nossos filhos aprendem na escola, nós não estamos dando a importância, nós estamos nos desobrigando de nossa responsabilidade, e daqui a pouco os nossos filhos estão entregues a Moloque, tanto quanto nós nos entregamos, porque estamos apenas preocupados com o nosso prazer. Estamos apenas preocupados com o hedonismo. Mas a palavra de Deus aqui é clara. Quando Moisés dá essa recomendação. Logo no verso 5, depois de estabelecer a exclusividade de Deus, Moisés diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus. Veja que o pronome aqui é possessivo. É o teu Deus. Não é outro. Não é Moloque. Não é Baal. Eu poderia citar aqui outros deuses que, naquela época, eram comuns àquelas nações e com as quais o povo fez aliança, e, eventualmente, os cultos a esses deuses foram introduzidos na vida do povo de Israel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, portanto, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. 3 expressões que dizem a mesma coisa, ou seja, um amor absoluto, um amor pleno que envolve o coração, que envolve a alma e que envolve as nossas forças. Isso para nós pais. Por quê? Deixa-me dizer aqui uma coisa. Nós somos exemplo. Os filhos vão seguir o modelo que nós vivermos em casa, o comportamento que tivermos em casa, as atitudes que tivermos em casa. Eles estão nos acompanhando. Eles estão sendo, digamos, aquelas pessoas que estão ali até como uma forma de nos monitorar e de nos advertir quanto ao papel que desempenhamos. Então, se nós não oramos, se nós não buscamos, se nós não nos interessamos, se nós demonstramos que Deus, para a nossa vida, é meramente um acidente de percurso, Deus é meramente algo para preencher uma religiosidade formal, é isso que os nossos filhos vão aprender. Depois não adianta ficarmos reclamando pelos caminhos que eles tomam.
porque o nosso exemplo não é o exemplo do que Deus nos ensinou acerca da nossa adoração exclusiva a Deus. Verso 6, Moisés diz: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. O que é o coração? O coração é o centro das nossas vontades. O coração é o centro das nossas volições. O coração é onde as coisas são geradas e, inclusive, é onde o pecado é gerado. Por isso, o Senhor Jesus, lá no Sermão do Monte, quando falou sobre a questão do adultério, ele diz que quando um homem olha para uma mulher e em seu coração cobiça, ele já cometeu adultério, porque o pecado nasce no coração. Ele não é meramente externo, ele é interno também. Ele nasce no coração. Então, essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Com que sentido? Para que elas tenham o poder de expelir o pecado do seu coração. Mas só isso? Não. Aí vem a outra parte. Nós temos falhado na primeira, não é? A nossa responsabilidade como pais em estabelecer em nosso lar um altar exclusivo a Deus. Mas estamos dividindo o nosso altar. Claro que eu não estou aqui generalizando, a minha pregação é em tese, mas estamos dividindo o nosso altar entre Deus e Moloque. Então, no verso 7, Moisés passa então para o outro lado da moeda. Estas palavras que hoje te ordeno, verso 6, estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos. É a tradução que eu tenho. Tradução atualizada. Eu poderia substituir inculcarás por incutirás. Mas a ideia é a mesma. Não é simplesmente falar en passant, de maneira superficial. Mas se eu posso ser um pouco hiperbólico, exagerado na minha linguagem, é como se você partisse a cabeça de seus filhos a machado e gravasse na mente deles a verdade da palavra de Deus. Esse é o sentido de inculcar. Esse é o sentido de incutir. É uma coisa que se repete, é uma coisa que você insiste, é uma coisa que você permanece. E isso é tão claro daqui a pouco, como veremos, que não é feito de uma vez só, mas é feito sempre. Não é algo que você chega, faz uma prova, tem 100 questões, respondeu às 100 questões, foi aprovado em 70 delas, e aí você passou e não precisa mais se preocupar com isso. Não. A questão aqui é outra. É sempre. E os versos seguintes determinam isso. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Nós temos nesse verso um ciclo de 24 horas por dia. Assentado em casa é aquele tempo que você se dispõe para estar com os filhos, andando pelo caminho, e aí você pode visualizar esse conceito na vida do povo daquela época em que eles trabalhavam com a agricultura, e certamente, enquanto estavam plantando, eles trabalhavam também com o sistema pastoril de ovelhas. Então, enquanto eles estavam plantando, ou regando, ou cuidando das ovelhas no pasto, andando pelo caminho, eles estão ensinando a palavra. Mas não é só isso. Andando pelo caminho, diz o texto, ao deitar-te, ou seja, chegou a hora do descanso, chegou a hora de dormir, hora da palavra.
Depois de 8 horas de sono, vem a hora de quê? Do levantar-se, hora da palavra. Irmãos, isso aqui não pode ser olhado meramente como hipérbole. Isso aqui tem que ser olhado como nossa prioridade absoluta em relação aos nossos filhos, porque senão nós estaremos entregando os nossos filhos ao Estado, deixando que o Estado cuide deles. E me escutem, por favor. Quando entregamos os nossos filhos a César, que representa o Estado, não nos assustemos se os nossos filhos chegarem em casa com a cara de César, porque ele vai aprender a ser como César. Mas nós queremos que os nossos filhos aprendam a ser como o Senhor Jesus Cristo. Mas nós estamos ensinando os nossos filhos ou entregando ao Estado para que eles aprendam a ser como César. Mas para não ficar por aí, Moisés vai mais além. Também as atarás como sinal na tua mão. Os judeus ortodoxos tomam isso de forma literal. Se você chegar lá em Israel, vai ver esses judeus com essas caixinhas nas mãos. Você vai ver também os judeus com aquelas caixinhas no frontal dos olhos. O texto diz aqui: e te serão por frontal entre os olhos. Eles também fazem isso de forma literal, quando, na verdade, aqui o sentido não é literal. O sentido aqui é que a palavra esteja amalgamada na nossa mente, nos nossos membros, de tal maneira que os atos dos nossos membros, comandados pela mente, sejam atos que honrem ao Senhor. E, por último, para fechar o pacote, no verso 7, também no verso 8, aliás, 8 e 9, também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os teus olhos, e verso 9, concluindo, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Ou seja, a casa toda selada, toda fechada, toda submersa no poder dos princípios da palavra que são ensinados à nossa família, no altar da exclusividade a Deus construído no nosso lar, no meio da nossa família. Então, meus queridos amados irmãos, o tempo que vivemos é um tempo difícil, como eu disse, é uma palavra alemã, não é, que vem da teologia alemã, espírito do tempo. A gente experimenta o espírito do tempo hoje diferente da minha época de criança, né? Os que são da minha idade devem lembrar-se, nós não tínhamos os recursos da tecnologia que temos hoje. Hoje a tecnologia está em nossas mãos, eu estou aqui distante falando aí para tantas pessoas no Brasil que estão aqui ao vivo hoje assistindo, e posteriormente essa live, essa transmissão ao vivo estará disponibilizada e outras pessoas terão acesso a essa transmissão. E aí entra algumas coisas. O que fazer hoje? Primeiro, nós temos de usar essas ferramentas. Esses dias eu li algo muito interessante sobre o uso das ferramentas digitais. E a pessoa falava sobre o testemunho de dois indivíduos, né? Um deles chegou na igreja e aí, na hora de se perguntar quantos estão aqui presentes pela primeira vez, aí uma levantou a sua mão, aí perguntou, mas você chegou aqui como? Quem lhe trouxe? Não, ninguém me trouxe.
Mas não teve um amigo, não teve um companheiro. Não, não. Eu fui lá no Story, Facebook, de uma pessoa que eu não sei nem quem é, vi lá o horário do culto e resolvi assistir o culto. Era perto da minha casa. E o mais interessante, no final, essa jovem decide crer no Senhor Jesus Cristo, decide aceitar a Cristo como Senhor e Salvador. Esse foi um exemplo. Outro exemplo foi muito parecido, mas foi em função de um testemunho pessoal dado numa das páginas do Facebook. E essa pessoa, em razão desse testemunho, chegou ao conhecimento da verdade. Então eu pergunto, como é que estamos usando as nossas páginas? Como é que estamos usando os nossos perfis? Nós podemos transportar aquilo que chamamos de evangelismo pessoal para as nossas redes. Esse é um lado. Outro lado, você não tem tempo de estar sempre com seus filhos, por que é que você não usa esses meios que você tem à sua disposição? Hoje, todos nós temos o WhatsApp. Agora há pouco eu falei com meu filho e minha neta, que residem em Brasília, eu e minha esposa, pelo vídeo, e hoje eles estão aniversariando, então, pelo vídeo, nós conversamos, nós falamos, nós trocamos ideias. Então, não dá para estar em casa, mas você tem o vídeo, tem o áudio, você tem o horário do almoço, você tem, digamos, o horário do break, você tem o horário do intervalo, você tem meios que você pode usar para não manter os seus filhos distantes de você. E você pode programar com seus filhos. Se não pode pela manhã, se não pode à tarde, mas se não pode à noite, você tem de encontrar um horário que seja factível para você, factível para eles, para ensinar a Bíblia para eles e os princípios que eles precisam para enfrentar esse mundo mau, para enfrentar esse mundo hostil e não entregá-los nas mãos do Estado. Os nossos filhos não pertencem ao Estado. Os nossos filhos não pertencem a César. Os nossos filhos nos foram dados por herança pelo Senhor e nós vamos prestar contas a Deus por aquilo que estamos fazendo com a herança que Ele colocou em nossas mãos. Então, meus queridos, era essa a minha palavra, era essa a minha mensagem, e eu oro para que o Espírito Santo a use da melhor maneira possível e que nós possamos espalhar isso à mão cheia, não ter medo, não ficarmos na defensiva, não ficarmos naquela posição em que temos medo de partir para o ataque. Quando eu falo de ataque, eu não falo de ataque com as forças carnais. Eu falo de ataque de acordo com o que Paulo escreveu aos Efésios, ou seja, usando as armaduras espirituais. Mas é disso que precisamos, é isso que Deus espera de nós e é isso que define a quem adoramos. Se estamos adorando a Moloque ou se estamos adorando a Deus. Que o Senhor nos guarde,